Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser Doutoras. E antes de começar, quero convidar vocês para curtir, comentar nosso vídeo, que ajuda a gente, né, a continuar nosso trabalho. E hoje a gente vai falar de um tema muitas vezes invisível, que é maus tratos animais. No Brasil, num país que é o Brasil, que a violência contra animais só aumenta, é necessário a gente falar sobre esse tema. E para falar sobre esse tema, a gente vai trazer um convidado muito especial, né, Kati? Que além de ser delegado, é nosso deputado, né? Que é muito querido, né? Não só pela causa dos animais, mas também por outras causas que você engaja bastante, que também da proteção das mulheres. Na verdade, é uma proteção geral. Além dos animais, daqueles seres que não têm voz, é daqueles dos indefesos, dos necessitados. Seja muito bem-vindo, delegado Leonan, porque é um prazer muito grande estar com você aqui hoje. Obrigado, Érica. Obrigado, Cati. Fiquei muito feliz com o convite. Pode isso, doutora. Vamos falar aí sobre os temas que vocês acharem pertinentes e interessantes. Mas já de ouvir, Érica, que nós vamos abordar aqui hoje a temática direito dos animais, né? Esses seres indefesos que precisam tanto de uma voz que os defenda, lute por eles. Afinal de contas, principalmente nos dias de hoje, nós temos o contraponto. Nós temos na sociedade culturalmente enraizados os maus tratos, ou seja, as pessoas ainda normalizam agredir um cão, envenenar um gato, praticar zoofilia com um cabrito, as carroças, as charretes, as vaquejadas, os rodeios, enfim. Infelizmente, para uma parcela hoje da sociedade, nós temos que isso é comum, normal e é correto. Mas nós sabemos, de outro lado, que nós temos também uma parcela da sociedade que ama e respeita os animais e quer um mundo melhor, em que humanos e animais convivam de forma harmoniosa. Podemos até, só para estender um pouco mais essa temática, falar que hoje nós temos as famílias multiespécies, que são aquelas famílias formadas não só por seres humanos, mas também por animais. Então é uma temática muito boa, muito importante, muito relevante, que desde já eu parabenizo vocês por terem trazido aqui. É, Gostaria também de parabenizar, né, você por essa causa, que o Leonan é delegado, deputado estadual, é professor universitário, né, pós-graduado, e ainda encontrou um É tempinho. pai, mãe, ainda tem amigos para dar conta, né? E arrumou um tempinho para falar sobre, para vir para cá para conversar um pouquinho sobre esse tema com a gente. Leonan, mas o que foi que ele instigou a militar por essa causa? Porque a gente sabe, eu gosto de animal, já tive, hoje eu não estou podendo, no momento, ter. A Kate tem, ama, fala muito dos pets dela. Teve um cachorro que faleceu recentemente e a Kate ficou muito mal quando o cachorro faleceu. Mas o que foi Imagina. que lhe instigou a lutar por essa causa? Olha, Deus nos dá a missão. E quando Ele nos delega e usa da gente instrumento para concretizar aquilo que Ele está necessitando, a gente, enquanto ser humano obediente, faz. E isso veio de mim desde a infância, o amor pelos animais. Mas por profissão surgiu quando eu recebi a titularidade da Delegacia de Crimes Ambientais por volta de 2019. E a partir desta atribuição institucional, eu comecei a trabalhar veementemente na defesa dos animais. E eu vi que havia uma grande carência, por que não dizer uma necessidade de que alguém lutasse por eles. Aqui em Alagoas, como eu acabei de falar, nós tínhamos culturalmente enraizado os maus tratos aos animais. E eu, desde o primeiro momento, vi que não seria possível combater os maus tratos aos animais em Alagoas só prendendo criminoso que maltratasse animal. Se eu assim fizesse, não ia sobrar vaga no xadrez, eu brinco. Então eu tinha que realizar um trabalho complementar, não só o trabalho punitivo repressivo, como também o trabalho preventivo, educacional, fazendo aquilo que nós estamos fazendo aqui agora, que é educando as pessoas, dando um choque de realidade para mostrar a elas que judiar de um ser vivo é errado, é crime e nós devemos mudar tal conduta de comportamento. É porque quando a pessoa adquire um animal, um filhote, ou adota um filhote e leva esse filhote para um quintal, e nesse quintal ele acorrenta esse filhote, ele não é um cuidador de animal.
Essa pessoa não é uma pessoa que quer cuidar de um ser vivo, que depende, que é inocente, que é indefeso. Essa pessoa, ela quer apenas dizer para os outros que ela tem um cão no quintal dela. Então, assim, o seu trabalho é muito bonito porque é um trabalho que não traz voto. Então, assim, de todos os outros parlamentares aqui do Estado, o único que eu vejo, eu posso estar enganada, mas o único que eu vejo dar voz a quem não tem voz, a quem não traz voto, é o delegado Leonan. E eu gosto, assim, de falar sempre disso, porque você está lá na frente, dando a sua opinião, tanto como parlamentar, quanto polícia, quanto cidadão. E é isso que a gente precisa, que as pessoas elas tenham voz, elas tenham... elas respeitem os indefesos. E eu vejo isso quando você publica no seu Instagram pessoal, até no outros comentários, num caso que ocorreu agora há pouco, que inclusive a gente teve um outro podcast recente falando sobre violência contra criança, né? E eu falei que tem duas defesas que eu jamais faria. Jamais faria. Que era defender alguém mesmo como advogada, não estou dizendo para os meus colegas, olha, pelo amor de Deus, que eles não façam, que isso é uma escolha de cada um. Mas eu não faço. É defender quem abusa de inocentes e de indefesos, de incapazes e quem maltrata os animais. Porque quando eu falo dos meus animais, eu me emociono. Eu vejo que ali eles me dão mais do que eu tenho para dar. Não é verdade? A troco de nada. A troco de nada. E eu vejo que as nossas leis, delegado, elas são muito frágeis. Demais, ainda. Eu, recentemente, lá em Palmeira dos Índios, um senhor de 80 e poucos anos de idade, não está vendo que a bondade não tem nada a ver com a idade? Isso. A maldade envelhece. A maldade envelhece. Ele pegou um saquinho, encheu de chumbinho. Ai, olha. E jogou na rua para os cachorros que estavam com fome. E aqueles cachorros com fome, achando que estava sendo alimentado. Ai, desculpa, porque assim, olha, é uma coisa que me emociona muito. Muitas pessoas até não entendem a emoção que eu tenho em falar disso, mas assim, aí ele alimentou aqueles animais famintos com veneno. E como é, na prática, ver esse tipo de coisa acontecer? Porque você, como você falou, você pagou a fiança e foi solto. Você educa porque você mostra, você faz o seu papel de polícia, você faz o seu papel de sociedade, e aí quando chega lá, ele é solto. A gente sabe que existe o Código Penal, que a pessoa não vai ficar presa desde que não ofereça, né, perigo, não seja reincidente, enfim. Mas em muitos casos a gente sabe que é necessário. Eu acho que, de repente, a falta de impunidade é o que gera o número maior de maus tratos. Você acredita que seja realmente isso? Olha, nesse caso específico de Palmeira dos Índios, nós tivemos uma situação peculiar. Uma pessoa, certo? Um indivíduo, ele, abusando da inocência de um animal, colocou veneno em ração e deu para que esses animais se alimentassem. 4 animais, ele esperou esses animais, observando ali, sentirem o efeito do veneno e virem a óbito. Um crime doloso e inquestionável ali a intenção deste criminoso. Veja só, ele poderia simplesmente a mesma ração ter ofertado àqueles seres indefesos e famintos que ali estavam, mas a maldade foi tamanha que ele quis envenená-los. Além disso, ele quis assistir de perto a morte deles. O indivíduo foi flagrado por câmara de segurança, houve um clamor popular, nós tomamos ciência da situação, oficiamos a autoridade local, cobramos punição e esse indivíduo foi conduzido à delegacia. Para nossa surpresa, momentos depois, ele foi posto em liberdade. Vale ressaltar que há indícios de que este mesmo criminoso teria envenenado outros animais. Há possibilidade também de ele, solto, voltar a delinquir. Ou seja,
a situação se amolda perfeitamente na manutenção da prisão preventiva, ou seja, ele deveria permanecer encarcerado. O crime está comprovado e ele pode voltar a delinquir se for posto em liberdade. Mas, infelizmente, a nossa justiça, dependendo da situação, acaba tendo dois pesos para medidas diferentes. E assim não deveria ser. Vamos continuar cobrando para que, para este fato, afinal de contas, ele ainda não foi inocentado, ele venha a ser punido devidamente pelo crime bárbaro que praticou. As penas hoje, para quem pratica maus tratos, né, de forma ativa ou omissiva, né, ativa ou omissiva, ativa seria você agredir, mutilar, chutar, bater. De forma omissiva, o indivíduo pode praticar maltrato não alimentando, privando o animal de água, né? Não deixando o animal transitar livremente, mantendo ele acorrentado, por exemplo, ou encarcerado num ambiente enclausurado, né? Num terreno ali trancado. E ambas as formas sujeitam o indivíduo a uma pena de 5 anos de reclusão. Mas se deste maltrato vem o resultado morte, essa pena é aumentada de até 2/3, o que vai ao equivalente a 8 anos de prisão. Essa pena é só para cães e gatos. Os demais animais, que é o caso dos equinos, por exemplo, a pena ainda é mais branda, apenas 2 anos de prisão. Por isso que nós tivemos aquele caso recente onde o indivíduo amputou Eu vi. um cavalo, né? E o animal veio a óbito, tem razão disso, a perícia já comprovou, e mesmo assim ele saiu pela porta da frente da delegacia. E não vai passar um dia sequer encarcerado, porque a gente ainda tem penas brandas. E assim não deveria ser, né? A gente cobra muito o endurecimento das penas, mas existe um movimento político contrário muito forte, né? Os defensores dos maus tratos aos animais. Das vaquejadas, né, das cavalgadas, dos rodeios, dos né? A gente tá agora uma festa grande, né? Em Barretos. Muita publicidade, muito dinheiro. Mas a gente também tem uma coisa que não é tão grande quanto a de Barretos, mas que é constante, que é... Uma vez eu publiquei assim, que útero de cadela não é comércio. Isso. Que é a venda ilegal de filhotes, né? Sem nenhum preparo. As pessoas, elas pegam, adquirem um cachorrinho, um casalzinho de raça e começam a fazer daquilo um comércio. Meio de vida. Aí começam a ganhar um dinheiro, pega aquele casalzinho que já virou 4 casais, jogam dentro de uma casa. Isso. Começam a vender como se fosse um canil especializado a vender os filhotes com pedigree e tudo mais, que também é um absurdo, que deveria ter fiscalização de vigilância sanitária, deveria ter um órgão que regularizasse esses tipos de canil também, porque eu acredito que é um tipo de maltrato, sim, e é um tipo de maltrato que muitas vezes a gente não está vendo, porque existe um muro, uma porta, e que alguém pode denunciar quando sente um odor, um latido a mais. E nesses casos, inclusive, eu até tinha visto que a gente pode entrar na casa, né, sem autorização, para poder socorrer os animais, não é isso, doutor? Exatamente. Quem prevê isso é a própria Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 11. Em situações de flagrante delito, qualquer do povo pode adentrar no domicílio para salvaguardar aquele que está precisando. Isso fala-se de crimes contra seres humanos, uma criança que está sendo estuprada, né, uma mulher que está sendo violentada, um animal que está sendo submetido a maus tratos. Isso é importante difundir para a população, para que as pessoas saibam disso. Além disso, aqui em Alagoas, eu já fechei diversos canis clandestinos e todos eles se utilizavam do mesmo modus operandi. Eles deixavam os animais em um ambiente enclausurado, ou seja, esses animais jamais passeavam, jamais viam a luz do sol, estavam ali submetidos àquele ambiente insalubre, fétido, com mau cheiro. Por sua vez, quando você ia nos sites, nas redes sociais destes canis clandestinos, o que é que nós víamos? Fotos falsas, mostrando animais diferentes que estariam saudáveis. A maioria das pessoas, quando ia ter o primeiro contato do possível animal que elas iriam adquirir, elas viam que na realidade tudo aquilo era mentira. E daí vinham as denúncias. Olha, o site ou a rede social anunciava a venda de
esses animais. Quando eu cheguei lá, o animal estava com dermatite, magreza aparente, estava com diarreia, estava com nós nos pelos, estava sem tomar banho há bastante tempo, com carrapatos, denúncias assim muito graves. E da onde vieram esses animais? De canis clandestinos, além do estelionato, né? Muitos deles diziam que os animais tinham pedigree, quando na realidade não tinham. A procedência, sabe Deus lá qual era, e tinham aqueles animais que, por alguma enfermidade, algum defeitozinho aparente, que acabavam não sendo vendidos, coitados. Esses eram fadados à morte ali naquele ambiente enclausurado. Muitos permaneciam ali durante meses após o óbito, com um ambiente ainda mais fétido, naquela situação terrível para os animais. Então você falou muito bem, útero de animal não é meio de vida e nem pode ser. O animal, ele não está aqui para nos servir. Ele está aqui para ser nossa companhia. Então é muito importante a gente falar disso, porque eu não sei se vocês sabem, mas na pandemia o remédio que mais curou as pessoas da depressão foram os animais. Olha só, você pega um ser humano e você dá tudo para esse ser humano durante toda a vida. Dá casa, comida, um dinheiro mensal para ajudar aquela pessoa. No dia que for lá na frente, que você não tiver condições de ajudar aquela pessoa, por um motivo plausível até, aquela pessoa se torna o seu inimigo. O animal, você basta alimentar ele uma vez com um pouquinho de ração, ele tem uma dívida de gratidão com você para o resto da vida. Você falando dessa questão de enclausurar, né, o animal, deixar, enfim, lá. É uma questão até de saúde pública, porque Também. Em muitos casos, eu já até conheço, inclusive eu já fiz uma denúncia. Uma mulher, ela alimentava diversos gatos, só que ela alimentava gatos que não era dela. Então, os gatos eles já sabiam que iam para esse local para se alimentar. Só que aí começou a aumentar a quantidade de gatos, porque os gatinhos tinham filhote, enfim. Aí tinha gato doente. E aí ele contaminava os outros gatos. E o risco de contaminação também na vizinhança. Porque, tipo, uma mulher gestante, uma criança, né? É uma questão de saúde pública e as pessoas acham que por estar alimentando, está fazendo a sua parte e está fazendo o correto. Mas também não é só alimentar. O gato precisa do cuidado. Pronto. Dessa sua fala, eu vou extrair 2 temas muito importantes, que são bastante atuais. Primeiro, realmente, quando a gente fala de saúde e bem-estar animal, nós estamos falando de saúde única. Afinal de contas, os animais são transmissores de zoonoses. Por isso que o poder público tem que elaborar políticas públicas para cuidar e frear essas zoonoses, para que nós não sejamos contaminados. Isso é muito importante, né? E nós fazemos isso através de, por exemplo, políticas públicas de castração, para que os animais não se multipliquem de forma desenfreada, com campanhas de vacinação gratuita. Nós aqui em Maceió fazemos ambos de forma constante. Nós temos um castramóvel que já castrou aí milhares de animais, graças a Deus, sem um óbito sequer. Nem na saúde para humano a gente tem isso, né? Na saúde animal em Maceió, nós estamos realizando cirurgias de castração e, graças a Deus, até hoje, sem nenhum óbito, castrando animais de rua e de tutores de baixa renda. Além disso, nós temos também campanhas de vacinação gratuitas, né, que são realizadas constantemente. Tudo isso com vistas não só ao bem-estar do animal, mas pensando também na temática da saúde única, né, em evitar a proliferação de zoonoses. Por sua vez, uma outra temática muito importante é essa questão que hoje é muito debatida, principalmente nos condomínios. Eu falei no início sobre um conceito muito importante, que é o conceito de família multiespécie, que são aquelas famílias formadas por seres humanos e animais. Hoje nós temos famílias coabitando o mesmo condomínio, seja ele horizontal ou vertical, de casas ou prédio, apartamentos. E nós temos nestes condomínios aquelas famílias que amam os animais e têm os animais. Aquelas famílias que não têm animais, mas gostam e toleram os animais. E nós temos também, isso é possível, famílias que não suportam os animais. Como é que nós iremos solucionar os conflitos daí decorrentes?
Nossa legislação ainda é um pouco omissa com relação a esta temática, mas o STJ tem jurisprudência já maciça a respeito desse tema e todas elas giram em torno, principalmente, da preservação do direito de propriedade e do respeito e tolerância aos direitos dos animais. Falando sobre a questão de alimentar os animais de rua, é muito importante se dizer que é natural e possível que dentro de um determinado condomínio tenham pessoas que, por bondade, alimentem os animais. E isso, de forma alguma, é errado. Nem pode ser constrangido. Existem algumas pessoas que querem usar do argumento de que os animais fazem fezes em determinado local, ou miam ou latem em outro local e acabam lhes perturbando o sossego, mas isso não pode ser argumento e fundamento para privar uma pessoa de alimentar um animal, né? Alimentar um animal de rua é um ato de muita sensibilidade e que denota a pessoa que ela tem um bom coração. Por sua vez, aquela pessoa que quer impedir alguém de alimentar um animal sob ameaça está, por sua vez, incorrendo no crime de constrangimento ilegal. Você não pode constranger alguém sob ameaça de fazer ou deixar de fazer aquilo que a lei permite, que a lei tolera. Então, é muito importante a gente trazer essa temática aqui para instruir as pessoas que elas não podem impedir ninguém de alimentar animais, principalmente animais comunitários, que é um conceito técnico que existe. As pessoas às vezes querem que os animais vivam enclausurados, dentro de casa, dentro do domicílio ou dentro de um abrigo até. E não é assim. A gente é que invadiu o espaço deles. E a questão que eu trouxe nesse sentido foi porque, no caso desse caso Não, entendi. que ali A tem questão né? da doença e tal. Isso, porque qual seria, vamos dizer, tem ali vários gatos com zoonose, aparentemente, porque alguns casos dá para ver, né, em caso de gatos e tal. Ela deveria ligar, né, para algum lugar para poder fazer o recolhimento daquele animal, para poder tratar daquele animal, para não contaminar outros e não contaminar, Não, até entendi. não se contaminar, né? É. Mas qual seria? Ela deveria ligar para onde? Ótima pergunta. Em qualquer circunstância de animais com suspeita de zoonoses, por exemplo, felinos com esporotricose, caninos com sinomose, entrar em contato com a Secretaria Extraordinária de Bem-Estar de Animal do município de Maceió. É a secretaria quem irá fazer o recolhimento desses animais para realizar o tratamento. Além disso, em situações como essa, também é possível a castração desses animais. Viu-se que os animais não possuem zoonoses, mas vamos castrá-los, né? Para evitar que se multipliquem e aí, consequentemente, não tenhamos uma surpresa lá na frente. Sim. Então, o contato que deve ser feito é com a Secretaria Extraordinária de Bem-Estar Animal do município de Maceió. Eu ainda não tive a sorte de separar. Eu ando sempre com um pouquinho de ração e às vezes eu tenho uma garrafa de água no meu carro. E eu peguei e comecei a colecionar um pouquinho de vasilhinha de sorvete. E quando eu vejo, eu paro e eu vou colocar lá a água e coloco a ração. Eu não tive ainda a sorte de alguém querer me barrar. Porque não vai sair sem a resposta. Mas também tem uma situação que são os acumuladores, não é? Que são os acumuladores de animais que realmente adquirem animais de uma quantidade que, assim como acumulam os animais, que isso é um maltrato, meio de maltrato, de judiação, eles também acumulam lixo, acumulam outro tipo de coisa, que também é uma doença. Isso. Que eu acredito que tenha sido acontece com essa senhora, né? E ela, além de em vez de ela estar ajudando, ela está trazendo doença para os que estão lá e estão levando doença para os outros, porque inclusive no caso dos gatinhos, eu vejo que os gatos muitas vezes são os mais judiados. E existe, eu fui ver, né, inclusive na internet, não sei se essa fonte é verídica, que os gatos pretos, eles eram sacrificados na época da cruzada. Inclusive tinha um dia onde eles se reuniam para jogar os gatos pretos de cima das igrejas.
Então, todas as mulheres que geralmente ficavam viúvas e que elas se apegavam aos animais, geralmente eram os gatos, que vem essa denominação de bruxas, né? Eles diziam que esses gatos, que da cor preta em específica, mas eram sacrificados de todas as cores, mas o preto em específico ficavam com os espíritos. E isso na época da Cruzada, da Cruzada, eram feito o extermínio dos gatos na Europa. Então, assim, essa cultura que a gente tem hoje aqui no Brasil, olha o gato preto, cuidado com o gato preto. Então, é uma coisa que foi passada de séculos passados, mas são coisas absurdas. E eu vejo, assim, que com o gatinho, chega a ser um pouco pior. Com certeza, você tocou num ponto importante, falando sobre os acumuladores, né? Muitos deles sofrem da famosa síndrome da Arca de Noé. O que é a síndrome da Arca de Noé? É você trazer para o seu lar, achando que vai cuidar dos animais, uma grande quantidade destes, que acaba impedindo que naturalmente você possa dar cuidado, amor, carinho e atenção que um animal precisa e merece. Cuidar de um animal é uma grande responsabilidade. Esse animal pode sofrer de uma enfermidade e você ter de levá-lo no médico veterinário. Esse animal, todo dia, precisa passear, ter contato com a rua, desestressar. Precisa de alimento, precisa de água, precisa de um ambiente sadio. Imagine 5. Agora imagine 50. Imagine 100. Nós temos aqui locais que se dizem abrigos com centenas de animais. Sem condição de cuidar. Então, a gente precisa pensar prioritariamente no cuidado, né, com estes animais de forma correta e coerente. Lógico que, nessas situações, não é um trabalho tão somente voltado aos animais, mas também a estes tutores que precisam de um acompanhamento psiquiátrico. Essa síndrome da Arca de Noé, segundo a ciência diz, geralmente é decorrente de um trauma que a família teve em razão de uma perda de um ente querido de forma muito precoce. E aí essa pessoa acaba descontando, né, podemos assim dizer, querem substituir, trazendo esses animais para a sua residência. Mas, volto a dizer, não é uma questão tão somente de olhar para os animais, é também e principalmente de ter um cuidado e estender a mão para essas pessoas. Leona, hoje, o que você acredita? E se você pudesse mudar algo na lei, o que você mudaria nesse sentido para a proteção animal? Se eu pudesse mudar hoje e dependesse só de mim, com certeza seria o endurecimento das penas para quem pratica maus-tratos. Não é à toa que, não indo muito longe, temporalmente falando, nós temos crimes de grande clamor popular, de grande repercussão, cujos autores ficaram impunes. A gente precisa realmente tratar aquele que pratica maltrato contra um ser vivo com a pena devida. Nós não estamos falando de objetos, nós não estamos falando de coisas. Nós precisamos enxergar os animais como seres vivos que são. E aqueles que não os respeitam terão de aprender a respeitar através de penas rígidas. Você tem algum projeto de lei nesse sentido? Olha, como deputado estadual, a gente fez absolutamente tudo que estava ao nosso alcance. Deputados federais e senadores é que debatem a temática. A Lei de Crimes Ambientais é uma lei federal e ela precisa, para ser mudada, ser pautada no Congresso Nacional, né? Enquanto deputado estadual, o que nós podemos fazer? Aplicar, por exemplo, multas. Aqui nós fizemos diversas leis aplicando multas para aquele indivíduo que pratica maus-tratos. Hoje é lei aqui em Alagoas, por exemplo, acorrentar os animais está proibido, né? Nós temos outras sanções administrativas, por exemplo, aquele indivíduo que é condenado pela prática de maltrato, ele não pode futuramente ser concursado pelo estado de Alagoas. Nós temos também outras leis que também são muito importantes, por exemplo, o síndico hoje de condomínio que tomar conhecimento da ocorrência de maltrato ao animal em seu condomínio, ele é obrigado a registrar boletim de ocorrência sob pena de multa, né? A gente colocou aqui a multa, né, para o síndico. Então isso é muito importante. Tem uma lei também estadual que proíbe a comercialização de animais em feiras livres, né? Exato. E, inclusive tem uma cultura do pintinho pintadinho, né? Coloca um monte de pintinho, todos de várias cores ali pintadinho.
Aí na feira, os pais vão e levam os 3 pintinhos para casa. Aquilo ali é crime. Você não pode adquirir um pintinho. Ah, mas você come frango. É diferente. Não é porque eu como frango e como carne que eu vou maltratar o boi até o dia dele ficar pronto para o abate, não. Que até isso tem legislação. Por exemplo, o frango para abate ele não pode ser transportado durante o dia ou tarde, porque os animais podem vir a óbito em razão do calor ali. Então, mas essas pessoas sempre têm uma resposta de defesa, né? Ah, mas você não come frango porque o pintinho não pode ser pintadinho para vender. Não pode, porque não pode. Imagine você sabendo que vai morrer. Você está condenado à morte, né? Vamos dizer que você seja condenado à morte, e você, até o dia da sua morte, você está sendo condenado a uma tortura. Nós, seres humanos, estamos condenados à morte, todo mundo sabe disso. Não é? E por conta disso a gente vai viver sendo torturado. Outra coisa também que eu queria falar é sobre um hospital ou no município ou para o estado, de forma pública, para que as pessoas possam ter acesso. Inclusive, eu vi esses dias que o prefeito de Sorocaba inaugurou o primeiro hospital. Eu nem gostava do prefeito, mas já estou amando. O primeiro hospital veterinário público de Sorocaba. Quando é que a gente vai inaugurar aqui? Olha, aqui a gente já está com obras avançadas, inclusive muito próximo aqui do local onde a gente está fazendo esse podcast, a primeira Clínica Pet, né? Já está tudo muito estruturado, infelizmente as chuvas acabaram atrasando um pouco a obra, justo no momento em que não podia molhar, vieram essas chuvas, mas tudo no tempo de Deus. Além disso, a gente já realiza alguns procedimentos cirúrgicos, mínimos, é claro, em alguns outros locais em Maceió. Né? Nós temos a própria Unidade de Vigilância e Zoonoses, né, a UVZ, que realiza procedimentos de retirada de tumores, procedimentos cirúrgicos simples, que dão amparo aos animais que precisam. Nós temos o próprio castramóvel também, que realiza não só cirurgias de castração, mas nós queremos um local fixo para tratar e cuidar de animais sadios que estejam precisando de amparo. Muito brevemente, com fé em Deus, a gente vai estar inaugurando. Não tenha dúvidas que eu durmo e acordo pensando e sonhando com esse dia chegar. Mandamos para o município de Maceió, para a prefeitura, 3 milhões de reais, justamente com essa destinação específica. Lembrando que sou deputado estadual, portanto, meu papel é legislar, fiscalizar e destinar emendas. Para executar uma obra, eu dependo do poder executivo. O executivo estadual não manifestou interesse, o governo do estado. O município de Maceió nos mantivemos uma boa relação, né? E nós agora dependemos, obviamente, de alguns detalhes para que isso aconteça. Mas estamos em conversa com o prefeito de Maceió, tudo está encaminhando bem e com fé em Deus a gente vai tirar isso do papel. Vai ter mais alguma pergunta? Só uma promessa. Que a gente está chegando ao final. A minha promessa é a seguinte, eu estava falando que antes de eu findar, vai demorar 150 anos, eu ainda vou fazer veterinária. Só para atender de forma gratuita. Só para terminar os meus dias ajudando de forma gratuita, de forma voluntária. Vai lá fazer o estágio no castramóvel. Pois porque assim, eu acredito que eu recebo muito mais do que eu dou. E assim, se todo mundo fizesse um pouquinho que fosse, começasse cuidando dos seus bichos, que você tem como responsabilidade de cuidar, e começasse a olhar ao seu redor sem chutar, sem jogar pedra, sem abusar, né, sem chicotear, eu acredito também que a vida dessas pessoas ficaria um pouquinho melhor. E eu acredito que Deus me beneficia por conta disso. Por conta dessa contribuição com os animais. Não tenha dúvidas. É verdade. Mas muito obrigada, viu? Meu filho é seu fã. Manda um abração pra ele. Cauã, treina lá também. Treina lá. Rapaz, manda falar Cauã, um abraço, Cauã. Um abraço, Cauã. Estamos juntos. Quando a gente se vê na academia, fale comigo. O delegado. Eu vou assistir, que eu gosto muito dele. É isso, Leonan. Queria agradecer seu tempo, sua disponibilidade, né? Sei da sua vida corrida. Parabenizar pela causa, pelo seu trabalho. Trabalho muito bonito. E queria que você deixasse um recado final para o pessoal de casa, uma reflexão, né? Uma indignação, né? Para que as pessoas tenham
tenham mais amor, tenham mais cuidado, né? A gente abre o espaço para a gente conversar e para as pessoas refletirem, né? Eu acho que é muito importante isso. A gente aqui tá só em pró da causa mesmo, não tem questão de financeira, nada, é só para a gente poder levar voz para aquelas pessoas que não têm voz, como no caso dos animais, para mulheres, para que se encorajem e denunciem, crianças que foram violentadas, como o tema que a gente falou sobre pedofilia, adultização, enfim, que você deixasse uma fala final. Olha, eu acho que a palavra que resume muito isso que você falou e que eu gostaria de deixar para as pessoas é empatia, que é justamente se colocar no lugar do próximo. Quando a gente age com empatia, podem ter certeza absoluta, o universo conspira para que tudo dê certo na vida de vocês. A gente está aqui na Terra de forma passageira e a gente está para servir também, para olhar para o próximo com um olhar mais atento, de cuidado, carinho e atenção. E quando eu falo próximo, eu falo não só nos seres humanos, a gente fala também nos animais, a gente fala naqueles que hoje são oprimidos, minorias, e que precisam ainda mais de uma mão estendida num momento de necessidade, as mulheres, os idosos, as crianças, os adolescentes. Então, agindo e pensando dessa forma, eu acho que a gente vai ter um mundo melhor. É verdade. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Leona. Eu que agradeço o convite. E Obrigado, o Pode-se gente. Doutoras fica por aqui. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Tchau. Vamos